Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Se vocês estiverem gostando das pregações e dos estudos, que são as dinâmicas, com pergunta de 1 a 10, né, que são 10 perguntas e 10 respostas, tanto no Novo como no Velho Testamento, vocês, se quiserem, aperta aí o dedinho no sininho do lado direito, inscreva-se no canal, no YouTube, e coloca assim, Irmão Zito Limoeiro, separado assim, né? Com um hífenzinho, né? Irmão Zito Limoeiro, que tem outros irmãos Zito também no canal. E bota um like do lado esquerdo. E pode comentar também, pode fazer um comentário, se você quiser fazer algum comentário aí, né? Porque eu gravo aqui da casa do meu amigo Alisson, eu não tenho estudo próprio. E às vezes não tem como cortar alguma coisa que nós, que eu no caso, possa falar uma palavra errada, mas sempre eu retorno e vou até a Bíblia conferir. E espero que vocês confiram também, façam como os bereanos faziam. Quando o apóstolo Paulo pregava lá em Bereia, eles tinham esse cuidado de conferir se tudo aquilo que Paulo pregava era verdadeiro, né? Então eles tinham esse cuidado com as escrituras sagradas e com a palavra de Deus. Para dar início ao trabalho, eu vou cantar um hino do cantor cristão de número 375, que tem como título Segurança, que nos diz assim: Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao meu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. E hoje eu vou trazer uma palavra, uma reflexão, que está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 5, do número 1, do versículo número 1 até o número 15, que fala sobre a cura de um paralítico de Betesda. Que nos diz assim, capítulo 5 de João, começando primeiro. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo a uma porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos,
cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do momento ou do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Jesus perguntou a ele. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe: pois quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que estás são, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava, o curara, ou sarou. Então, você veja aqui, amados irmãos, queridos ouvintes, que este homem, ele já havia há 38 anos que ele era doente. Paralítico numa maca, ali no tanque de Betesda, aguardando a hora que o anjo do Senhor descia ali e agitava as águas dali do tanque de Betesda. Só que o primeiro que entrasse, depois da agitação das águas, quando o anjo fazia o movimento, o primeiro que entrasse seria curado. Só se curava uma pessoa. Isso tinha cegos, como li aqui, coxos, ressecados, pessoas como ele que já estava numa cama como paralítico há 38 anos, e eu acredito que até um cego ficava ali na beira do tanque de Betesda. Porque se um cego tivesse sido levado por alguém da família, por alguma pessoa, e quando o anjo agitasse, bastava a pessoa empurrar ele cairia na água e seria curado, né? Não é isso. Porque o cego não enxerga, ele ouve. Então ele ouviria a agitação das águas, conforme o anjo vinha aí, agitava as águas, o movimento, mas não sabia se tinha entrado alguma pessoa primeiro do que ele. Se tivesse alguém próximo dele, um familiar, era só empurrar ele para ele cair na água. Mas para isso teria que esperar. E não era na hora que as pessoas enfermas queriam, não. Era na hora que Deus ordenara, ou mandara, né, que o anjo descesse e fizesse esse tipo de movimento nas águas. Era as mãos de Deus ali. Mas aqui sabemos que Jesus é o dono da cura, da libertação e salvação. O próprio Filho de Deus, como diz na palavra. E aqui, no versículo 3, como eu disse já, capítulo 5, versículo 3, assim, do Evangelho de João.
a grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, como eu disse. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, nós vemos aqui, não é? Como eu relatei antes, como eu disse antes, só um era curado, porque isso era ordenado. Era uma ordem que Deus repassava para esse anjo para que só uma pessoa fosse curada. Para que os outros que ficassem ali aguardando uma outra oportunidade, ficassem sabendo que Deus era o Deus da cura e Jesus, o Filho dele, também. Não é? E ele ficava aguardando, que era muito bom se todo mundo ali entrasse e todos fossem curados, não é? Mas não era dessa forma que Deus queria aqui, conforme está neste relato aqui, no Evangelho de 1 João, capítulo 5, e o versículo 1 a 15. Não, é conforme a vontade de Deus, né? E o que Deus quer na nossa vida. Capítulo 5, versículo 5. E estava ali o homem que já havia 38 anos se achava enfermo ou acamado. No versículo 6 diz assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, como eu disse, há 38 anos, Jesus disse-lhe: Queres ficar são? É uma pessoa que está há 38 anos acamado numa cama paralítica, e Jesus chega assim, perguntando se a pessoa quiser ficar são, bom, curado, e a pessoa vai dizer não. Claro que ele ia dizer, sim, Senhor, eu quero. Mas ele disse aqui, no versículo 7, e o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Por quê? Porque ele era, me perdoe, naquele tempo chamava aleijado e acamado numa cama ali, eu não sei se da cintura para baixo, não é? Ele era paralítico, eu acredito da cintura para baixo, chama paraplégico hoje em dia, né? A pessoa com esse tipo de enfermidade. Mas, no capítulo 5, e o versículo 8, Jesus disse-lhe: Levanta, toma a tua cama e anda. Jesus ordenou a ele. E aqui, no mesmo versículo, diz assim: Logo aquele homem ficou são ou curado, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um dia de sábado. Que não era conforme a lei do Antigo Testamento, não é? Não era lícito curar no sábado para muitos, para os fariseus, para os escribas, né? Para os sumos sacerdotes, mas Jesus, Deus mandou aqui ao mundo para ele vir fazer a diferença. O Filho de Deus, que Deus mandou ao mundo, veio para fazer a diferença e botar uma pedra sobre isso, dar um baixo sobre isso. Sobre, não digo as leis, mas principalmente esses obstáculos, né? Essas coisas que impediam de uma pessoa ser curada no sábado. Que era um dia comum, como Jesus já diz na palavra, que Jesus se alimentou colhendo espigas de milho no dia de sábado com os seus discípulos e comeu. Curou também, se não me engano, o homem da mão mirrada no sábado. Sabemos disso. Jesus é o dono da cura, da libertação e da salvação. E aqui, já no capítulo 5, versículo 14, depois Jesus encontrou no templo, ele já curado. E Jesus disse-lhe: Eis, já estáis são, eis que já estáis são. Não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então Jesus disse a ele que ele não pecasse mais,
para que não venha a cometer uma enfermidade pior do que aquela. Não é como os dias de hoje, né? Que pecamos todos os dias e Deus está lá dizendo, eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. E Jesus Cristo também, como Ele é o nosso intercessor, libertador e salvador, temos que pedir a Ele, para Ele ter misericórdia de nós, através das nossas iniquidades, que nós ainda somos pecadores aqui na terra, que se qualquer servo de Deus, sendo servo ou não, dizer que não é pecador aqui na terra, então ele já é um mentiroso. Porque o único que veio aqui sem pecado e sem mácula foi Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, e voltou do mesmo jeito para o Pai, lá no lar celestial, o qual ele está à destra de Deus, sentado ou em pé, mas ele está à destra de Deus. Jesus Cristo, esperando o último momento, o último que vai escrever o nome dele no livro da vida. Deus está lá aguardando. E Deus está sendo longânimo demais. Vejamos os tempos de hoje, o que está acontecendo, não é? E Deus está sendo longânimo demais para conosco, para comigo e com todos. E todos aqueles que são criaturas dele. Mas sabemos aqui que no versículo 15 do Evangelho de João, no capítulo 5, e aquele homem anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Justamente os judeus, aquele que andava atrás de Jesus e não gostava, replicava, né? E questionava Jesus. Só que este homem, quando estava lá no tanque de Betesda ali, ele não sabia que era Jesus que iria curá-lo. E nenhum dos outros enfermos viu a Jesus. Pode até visto, mas não sabia que Jesus Cristo estava ali. O dono da cura, o dono da libertação e da salvação. Jesus curou esse homem para que todos que ficassem ali, todo aquele restante que só um curava, ficava sarado depois que caía no tanque de Betesda, quando o anjo agitava as águas, fazia o movimento das águas, só um, mas ficaram grande multidão ali dentro, uma grande multidão. E viram que aquele homem que estava na maca, ele não entrou no tanque de Betesda. Entrou um outro na sua frente, mas Jesus o curou e se retirou dali. Ia ter questionamento e Jesus não queria isso. E era um dia de sábado. E ainda vou deixar para vocês, amados irmãos e queridos ouvintes, já que estamos falando de cura, aqui também no livro de Lucas, capítulo 6, versículo do 17 ao 19. Também está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6 e 7. Aqui, no livro de Mateus, também está escrito. O Sermão da Montanha. Eu vou ler em Lucas 6, do 17 ao 19, que fala também de cura. E foi uma grande multidão. Então, os irmãos, prestem atenção, os amados ouvintes aqui, que vai juntar a cura desse paralítico de Betesda, não é? Junto com essa outra pregação aqui, que eu vou levar, que diz assim, Lucas 6, 17, e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo, de toda a Judeia, de Jerusalém, da costa marítima, de Tiro e de Sidom. Versículo 18. Os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Versículo 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e cura a todos. Jesus
repassou esse poder para os discípulos, e ali, essa grande multidão, não saiu sequer uma pessoa sem ser curado. Ao contrário do tanque de Betesda, só um saía curado, quando o anjo fazia o movimento das águas, e o primeiro que caísse era curado. Aqui, em Lucas capítulo 6, 17 ao 19, diz que todos foram curados ali. Quem tocava em Jesus, o seu discípulo, porque Jesus também repassou o seu poder, a virtude dele para os discípulos. Ele disse assim, diz na palavra, se tu creres em mim, vocês farão coisas miraculosas, iguais ou maiores que as que eu faço. Desde que vocês creiam em mim e no meu Pai que está no céu, que é o nosso Deus, com D maiúsculo, o nosso Deus, nosso Pai Celestial. Então vejam só aqui, que aqui já é diferente. Foi uma multidão, e sabemos aqui, tantos cegos, aleijados, mudos, surdos, e também pessoas atormentadas de espíritos do mundo. Que é espírito do mundo? Endemoniados, não é? Muitos endemoniados por dentro, mas nenhum dali saiu sem a cura. Que estava ali o Filho de Deus, Jesus Cristo, o dono da cura, da libertação e da salvação, porque ele curava e libertava dos espíritos imundos, dessas enfermidades, carnais e espirituais principalmente. Jesus tinha um poder dado pelo Pai Celestial, nosso Deus, que está no alto dos céus. Amados irmãos, é diferente do dia de hoje, não é? As pessoas procuram outros seres humanos para serem curados através de coisas inadequadas. Os irmãos sabem muito bem o que eu estou falando, e os amados ouvintes, e não é esse o caminho. O caminho certo é procurar a Cristo, que Ele é o nosso curador, libertador e salvador. Como eu sempre digo, lá na primeira epístola de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Este é o único que podemos procurar. Nós não vemos Jesus, né? Esse aleijado teve a honraria de ver a Cristo e ser curado. E ninguém viu Jesus ali no tanque de Betesda. Só ele. Olhe só que honraria para esse homem. Se você honra a Deus e honra a Jesus, Deus vai te honrar. E Jesus vai te honrar. Sabemos que nós passamos por enfermidade. Estamos aqui de passagem. A gente não veio aqui para ficar. Um dia sabemos que vamos partir daqui. Mas que nós possamos ter certeza, vocês que são evangélicos, que vocês possam ter a certeza de morar com Jesus e com Deus por toda a eternidade, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, que diz assim, palavra de Jesus, eis que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E essa coroa é a coroa celestial, é o teu passaporte para morar com Deus e com Jesus por toda a eternidade. Que o nosso Deus nos abençoe nesse dia 31 de agosto de 2024. Que Deus abençoe todos os lares de vocês, sejam evangélicos ou não. Que Deus derrame bênçãos do alto dos céus, tanto nas vidas de vocês carnais, mas principalmente nas espirituais. Que o nosso Deus nos abençoe. E esta foi a palavra do irmão Zito aqui de Limoeiro que nos trouxe hoje. E que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.